paz do Senhor, meu irmão, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixe o seu like, compartilha o vídeo. Hoje vamos meditar sobre o dom de profecia. Eu não sei se você já ouviu falar no dom de profecia ou se você já ouviu falar em profecia, mas é um assunto dentro da Bíblia, um assunto que nos leva a ter mais entendimento sobre os tempos dos fins. E você vai meditar comigo, já pegue sua caneta, pegue seu lápis aí, seu papelzinho, para anotar os textos. E qualquer dúvida, você pode estar aqui me perguntando, aqui na descrição, aqui nos comentários, pode deixar aqui seu comentário, para que você possa tirar as suas dúvidas, né? Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do tempo do fim? O que a Bíblia diz sobre os sinais dos tempos do fim? Que naqueles dias, baseado em Mateus capítulo 24, versículo 24, Mateus 24, 24, diz que falsos cristos e falsos profetas surgirão nesses últimos dias. E é uma verdade que os falsos profetas e os falsos cristos têm aparecido, homens dizendo aí que é Jesus Cristo, falsos profetas dizendo que está profetizando e não está dizendo, mas não está profetizando nada. Então, para eu saber quais são esses mal profetas hoje que se instala dentro de templos, dentro de igrejas, né, e usa a palavra de Deus para falar a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus para alcançar a sua vida, para alcançar a sua presença na igreja, para que você venha ser membro daquela igreja, para assim você estar disponibilizando o seu dízimo e a sua oferta. O falso profeta, ele se comporta dessa maneira. Ele não está preocupado em estudar a Bíblia com você, ou te explicar os assuntos que está dentro da Bíblia, que você precisa saber, que eu preciso saber, assuntos muito importantes para a gente saber. Mas o falso profeta, ele não se preocupa em estudar as Escrituras Sagradas, ele se preocupa em meditar em uns textos bíblicos para chamar a sua atenção, para que você venha fazer parte dessa congregação, para que você venha disponibilizar a seu dízimo, as suas ofertas e ainda mais suas campanhas que ele ali apresenta para a igreja fazer as suas campanhas. Que na verdade, os falsos profetas, eles nem se preocupam com as almas que estão perecendo. Eles não se preocupam com a sua própria família. Ele não se preocupa em salvar a vida, como Jesus disse, que o profeta, ele leva as pessoas a se conscientizar que verdadeiramente Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O falso profeta, ele se comporta de uma forma como se ele fosse uma ovelha, mas ele por dentro ele está de lobo e vestido de ovelha. E eu preciso descobrir, você precisa descobrir quem é esses falsos profetas que está distorcendo a palavra de Deus para chamar a minha atenção e a sua atenção, para que a gente seja membro daquele templo, para que assim a gente venha disponibilizar o dízimo e a oferta e ainda mais campanhas, né? E homens que aparecem por aí pelo mundo afora dizendo que é Jesus. Esses são os sinais, né? E como saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Como é que você vai saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Então, em 1 João capítulo 4, versículo 1, devemos provar se o Espírito são de Deus. Como é que você pode provar se os Espíritos são de Deus? Então, medite comigo. Aqui está um profeta de Deus, né? E ali está uma profetisa de Deus. E o Espírito que nós temos que experimentar se é de Deus, tudo que ele fala, tudo que ele profetiza, vem das partes de Deus, vem de Deus. Você sente, não é porque você não se emociona porque algo foi dito para você sobre você vai ganhar porta de trabalho, vai ser aberta nesse mês, aquele homem, aquele marido, ele não é para você,
Deus ele te livrou de um laço de morte. Você não se emociona com isso. Quando o profeta ele é de Deus, você, ao abrir a sua boca, a sentir até a sua presença, você chegar perto dele, você já vê que ali algo diferente está acontecendo. E você sente de Deus que aquele homem é um homem de Deus. Então provai se os espíritos que habitam nele é de Deus. Se a boca que ele as palavras que saem da boca dele vêm da palavra de Deus e que edifica você. Então você vai meditar sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Ambos têm diferença, porque Jesus disse que pelos frutos conheceremos a árvore. O verdadeiro profeta, ele se preocupa com a sua alma. Ele se preocupa em levar salvação para você. O verdadeiro profeta, ele se preocupa em estudar a Escritura Sagrada. O verdadeiro profeta, ele se preocupa em tirar as dúvidas que você tem sobre a palavra de Deus. O verdadeiro profeta, ele se preocupa se você comeu hoje, se você tem comida para comer, o que é que está acontecendo, você está bem, como é que você está. O verdadeiro profeta é aquele homem que dá vida pelas suas ovelhas. Já o falso profeta é ao contrário disso. E quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Primeiro, 1 João capítulo 4, versículo 2, ele aceita a palavra da profecia de Cristo. E Mateus capítulo 7, 15 e 23, ele manifesta os bons frutos. Né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 21, cumpre-se as suas palavras ou profecia. Foi o que eu acabei de dizer. Quando ele profetiza na sua vida, se cumpre. Quando ele diz, olha, Deus está falando para você que você tem que mudar os seus caminhos, que você tem que se arrepender dos seus atos. Essa palavra que vem da parte de Deus, através do profeta, ela se cumpre na sua vida. Então, o verdadeiro profeta, quando ele profetiza, acontece. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 de 1 a 3, vive em conformidade com a Bíblia e a palavra. O verdadeiro profeta, ele vive com conformidade à palavra de Deus, a Bíblia. Ele não tira nada, ele vive o que está ali. Ele não prega outras coisas para você, ele distorce as mensagens para que você não venha sentir a verdade da palavra de Deus, né? Porque se a verdade for pregada mesmo, deixa eu dizer a você, se a palavra de Deus for pregada nesses templos que tem aí fora aí, eu vou dizer uma coisa a você, que muitos irão sair de dentro dessas igrejas, sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizendo que a palavra de Deus é a porta estreita, e muitos e poucos passarão por ela. Mas a porta larga, muitos passarão por ela, porque é da morte eterna. Então, se você é um verdadeiro profeta, você deve pregar a palavra verdadeira. Doe quem doer, você tem que pregar a palavra, a porta estreita, para que ele venha a ser salvo. Se conscientize que a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o verdadeiro profeta, ele prega a verdade, chama o pecado pelo nome. Amém, meu irmão? Deuteronômio capítulo 10, versículos 7 a 10. Suas visões são acompanhadas de fenômeno físico. Nota, somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. Êxodo capítulo 7, versículo 9, versículo 12. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas. Se ele não apresentar essas 5 características, ele é um falso profeta. E você tem que ficar atento nisso. Você tem que se preocupar com isso, porque é a sua vida eterna que está em jogo. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Miriam, Débora, Ana e as 4 filhas de Filipe, que a Bíblia não fala o nome, lá de Filipe de Cesareia. Ele tinha 4 filhas de profetisa lá em Cesareia, mas a Bíblia não especifica o nome dela. Temos Miriam, Débora e Ana. É simples isso, e nós sabemos disso. A palavra de Deus é fácil, só nós sabemos buscar a graça de Deus para que Ele venha nos dar entendimento sobre a palavra de Deus, né? Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Qual igreja é essa que teria o dom de profecia? Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Confira na sua Bíblia que você vai ver que igreja é essa.
nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Você pode estar pensando aí que a igreja é o templo. Você pode pensar assim, a igreja seja você, seja eu. Então essa é a igreja verdadeira que observa, que se esforça, que pratica os mandamentos de Deus, como Jesus disse lá, resumiu os 10 em 2. Amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E acabou, é só isso aí mesmo. Esses 2 mandamentos se resumem no todos os 10 lá em Êxodo capítulo 20. Então se você observa os mandamentos de Deus, se você pratica os mandamentos de Deus, você é a igreja verdadeira de Deus. Amém? Porque essa aqui, deixa eu ver. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Né? Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 20, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. Crer no verdadeiro dom de profecia, meu amado, minha amada. Esse foi mais uma aula sobre o dom de profecia, que nós precisamos ficar atento para, assim, saber quem é esses falsos profetas que assolam hoje o povo. Né? Você vê os templos aí lotados, as igrejas cheias, mas são mensagens que passam por cima, são mensagens que é de oba-oba, não é pregado o juízo, não é pregado a volta de Jesus, não é pregado o milênio, não é pregada a profecia certa da palavra de Deus, para que a gente venha se conscientizar, porque se pregar essas mensagens, a igreja vai esvaziar, e essa não é o foco do falso profeta. O falso profeta, ele quer a igreja cheia, para que a igreja venha disponibilizar o dízimo e a oferta. Mas ele não se preocupa em pregar a mensagem verdadeira, que chama o pecado pelo nome. Amém, meu irmão? Que Deus continue abençoando a eu e a você. E se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, vou deixar aqui um site aqui embaixo aqui. Você clica no site e vai ser direcionado lá para a página lá. E lá Deus vai tocar em seu coração. Você vai clicar no link e você vai se aprofundar na palavra de Deus, para que você não venha ser enganado por esses falsos profetas que vêm assolando todo o Brasil, todo o mundo, enganando o povo. Eu vou deixar aqui embaixo também minhas redes sociais também. E se você quiser saber mais sobre o dízimo e oferta, se é para dar, se não é para dar, eu vou deixar um link aqui, um link com estudo completo sobre o dízimo e oferta. Você clica no link, deixa seu e-mail e automaticamente eu vou mandar lá para você o estudo completo do dízimo e oferta, para que você não venha ser enganado e para que você venha louvar e glorificar a Deus, e que o seu corpo seja templo e morada do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Um grande abraço, fica na paz de Deus e aceite o abraço do Espírito Santo de Deus. Amém? Até a próxima, se Deus permitir.